Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Galera, vamos corrigir essa última atividade que eu passei. É uma atividade mais difícil. As atividades tendem a ficar mais difíceis daqui para frente. Mas é isso aí, nas correções a gente vai tentando esclarecer e facilitar as coisas, o entendimento de vocês. Então, mesmo que você tenha sentido dificuldade, preste bastante atenção agora, com calma na correção. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode me perguntar pelo WhatsApp. Mas vamos lá. Aumentem a velocidade do vídeo, vamos lá. Na questão número 1, ele quer que a gente encontre a equação fundamental e a equação reduzida da reta que tem essas condições aqui abaixo. Então a gente vai encontrar a equação da reta fundamental e reduzida da reta para cada um desses casos que estão aqui abaixo. Então vamos lá. Vou copiar aqui a pergunta. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu já vou escrever aqui a equação fundamental e a equação reduzida para já lembrar vocês, caso vocês tenham esquecido. Esse aqui é a equação fundamental da reta e essa daqui é a equação reduzida da reta. Então vamos lá, vamos primeiro encontrar essa equação aqui. Para encontrar essa equação, a gente precisa conhecer o coeficiente angular e precisa conhecer as coordenadas de um ponto pelo qual a reta passa, de um ponto dessa reta. Então a gente precisa conhecer as coordenadas x0 e y0 de um ponto dessa reta. Então a gente precisa dessas duas informações. Aqui, o exercício nos deu exatamente essas duas informações. Ele nos deu o coeficiente angular, que é isso aqui, o m, e nos deu um ponto por onde a reta passa. Então, tudo que a gente precisava está aqui. A gente vai jogar ali na equação. Então vai ficar y. Primeiro eu vou colocar aqui. Vou colocar uma coisa. Vixe, isso aqui ficou para baixo. Oi. Vou chamar isso aqui de... Ah não, já estava... Eu que aumentei aqui, perdão. Eu vou chamar aqui de x0. Deixa eu diminuir esse lápis, vai estar muito... Vou chamar aqui de x0 e aqui de y0. Muito bem. Então vai ficar assim, y menos y0. Aí o y0 é esse y0 aqui que é o menos 3. Igual ao coeficiente angular, que é isso aqui, ó. Também pode ser chamado de declividade, tá? Então é o 5. Então, no lugar do m, eu vou colocar 5. E multiplica x menos o x0, que é isso aqui, ó. 2. Então, para terminar, a gente só faz esse jogo de sinal aqui. Menos com menos dá mais. Então está aí, galera. Essa é a nossa equação fundamental da reta. Observe que ela está com esse mesmo formato aqui, ó. Beleza? Agora vamos encontrar a equação reduzida. Para encontrar a equação reduzida, a gente vai eliminar esse parênteses
e isolar o y, porque o y ele tem que ficar isolado aqui, ó, do lado esquerdo. Então, essas duas coisas que você tem que fazer. Uma vez que você tem a equação fundamental, é só você eliminar o parênteses e isolar o y depois. Então, para eliminar o parênteses aqui, a gente vai fazer essas multiplicações. Vai ficar y mais 3. 5 vezes x, 5x. Menos 5 vezes 2, 10. Agora a gente passa esse 3 para cá com o sinal trocado, para o y ficar isolado. O 3 estava positivo, vem para cá negativo. Vai ficar 5x, menos 10 menos 3, menos 13. Aí. Essa daqui, bicho, eu coloquei esses traços aqui, mas essa daqui ó, é a equação fundamental, essa daqui é a equação reduzida. Lembrando que isso aqui é o coeficiente angular, esse m aqui, e esse número que fica sozinho é chamado de coeficiente linear, que no caso é esse n aqui. Ó. Esse número aqui ele é muito importante. Qual é o significado dele? Ele é a posição aonde a reta vai cortar o eixo y. Então, lá no plano cartesiano, se aqui tem um menos 13, significa que a reta dessa equação, vamos supor que seja uma reta assim, ela vai ter que cortar o eixo y aqui no ponto menos 13. Dependente da forma que seja essa reta, ela vai ter que cortar, vai ter que passar por esse menos 13 ali. Tá? Muito bem. Outra coisa. Qual a importância desse coeficiente angular? Com ele, você consegue saber se a reta vai ser crescente ou não. Como ele é positivo, se a gente fosse desenhar a reta dessa equação, seria uma reta crescente. Se aqui fosse negativo, seria uma reta decrescente. Mas enfim, vamos para a próxima. Deixa eu colocar esse trem no meio do quadro. Não dá nada não, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Essa aí é a letra B. Deixa eu escrever de novo aqui as equações, rapidão. Bom, então, para encontrar a equação fundamental, a gente precisa de um ponto, o exercício deu, e a gente precisa do coeficiente angular. Aí aqui o exercício não nos deu o coeficiente angular, mas ele nos deu a inclinação da reta. Aí você pode pensar, professor, e agora? Ele não nos deu o coeficiente angular, só que ele fornecendo a inclinação da reta, você consegue encontrar o coeficiente angular. Então, primeiro a gente vai encontrar o coeficiente angular, para depois jogar na equação fundamental. Então, quando a gente tem a inclinação da reta, que é esse ângulo aqui, que a reta faz com o eixo x, como que faz para a gente encontrar o coeficiente angular? É só calcular a tangente desse ângulo. Vai ser tangente de 45. Tangente de 45 eu tinha mostrado para vocês lá na tabelinha que é 1. Pronto. Agora que eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto por onde um dos pontos por onde a reta passa, eu consigo encontrar a equação fundamental. Vou chamar aqui de x0 e aqui de y0. Então vai ficar assim, y menos o y0, que é 1, igual ao coeficiente angular, que é 1, e multiplica x menos o x0, que é 4. Pronto, tá aí a equação fundamental. Vou até circular ela aqui, ó. Grifar ela. Agora vamos encontrar a equação reduzida. Para encontrar a equação reduzida, a gente elimina o parênteses e depois isola o y. Vou repetir isso aqui.
1 vezes x dá x, menos 1 vezes 4, 4. Agora a gente passa esse menos 1 para cá com o sinal trocado. E vai ficar x menos 4 mais 1, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 4, e subtrai 4 menos 1, 3. Então, essa é a equação reduzida e essa daqui é a equação fundamental. Beleza? Vamos agora para a letra C. Bom, aqui é praticamente a mesma coisa da letra A. A gente tem o coeficiente angular e tem um ponto por onde a reta passa. Então a gente já tem tudo o que nós precisamos. A gente já tem tudo o que a gente precisa. Então eu vou já jogar aqui na equação fundamental da reta. Vai ficar y menos y0. Eu chamo aqui de x0 aqui de y0. O y0 vai ser menos 5. Coloco um parênteses para separar os menos. Igual ao coeficiente angular, que é 2. E multiplica x menos o x0, que é menos 2. Quando você já tem um parênteses, galera, assim, é só uma questão de notação. Ninguém vai errar a conta por causa disso, não. Mas quando a gente tem 2 parênteses, é interessante colocar o que está de fora como sendo um colchete, tá? Fica mais bem escrito. Mas isso não interfere no resultado da conta. Tipo assim, se a gente tem um parênteses aqui, aí eu tenho um outro parênteses por fora, geralmente a gente coloca um colchete. E se tivesse mais outro sinal com a mesma função do parênteses de fora, a gente colocaria uma chave. Geralmente a gente segue essa regra aqui, tá? Mas isso não... Se você conseguir fazer a conta certa, você não erra a conta por causa disso. É menos com menos mais. E aqui, agora que eu vou fazer o jogo de sinal, não precisa mais ter o colchetes. Menos com menos mais. Porque não tem 2 parênteses. Pronto, essa é a equação fundamental da reta. Vamos encontrar a equação reduzida. Então a gente primeiro elimina os parênteses. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Agora a gente passa o 5 para cá com o sinal trocado. 5 está positivo, vem para cá negativo. 4 menos 5 menos 1. Essa é a equação reduzida da reta. Beleza, vamos fazer agora a letra D. Talvez vocês sentiram dificuldade nessa daqui, imagino eu. Mas não tem problema, tá? A gente vai esclarecendo sem problemas. Conforme eu falei para vocês, para encontrar a equação fundamental, você precisa do coeficiente angular e precisa de um ponto por onde a reta passa. Aqui, ele nos deu foi 2 pontos. E não nos deu o coeficiente angular. Então, o que a gente faz agora? Se está faltando o coeficiente angular. Primeiro, a gente vai encontrar o coeficiente angular. Aí, justamente por isso, ele nos deu 2 pontos, porque tem como a gente encontrar o coeficiente angular tendo 2 pontos por onde a reta passa. Então, vou chamar isso aqui de x0, isso aqui de y0 e aqui de x e y.
Aí quando a gente tem dois pontos por onde a reta passa, para encontrar o coeficiente angular dessa reta, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Ela também pode ser escrita assim, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Igual a gente estava fazendo antes. Só que aqui, como a gente já está trabalhando com x0, y0, se a gente for usar isso aqui vai confundir, tá? Mas é só uma letra mesmo, isso não interfere em nada não. Então vai ficar o y é 4 menos o y0, que é 1, dividido pelo x, que é menos 5, menos o x0, que é 3. Aí 4 menos 1 é 3, menos 5 menos 3, menos 8. Então fica dessa forma aí, galera. Não tem como simplificar mais do que isso. O coeficiente angular é esse aí no caso. É 3 sobre menos 8. Quando o menos fica aqui embaixo, geralmente a gente reescreve a fração colocando o menos no mesmo nível aqui do tracinho, tá? Fica mais bem escrito. Ou, na pior das hipóteses, a gente deixa o menos aqui na parte de cima. Geralmente não é legal deixar aqui na parte de baixo. O menos, deixar no numerador. No denominador, melhor dizendo. A gente sempre deixa no mesmo nível aqui ou no numerador. Bom, agora que eu sei o coeficiente e conheço um dos pontos por onde a reta passa, eu consigo encontrar o coeficiente angular. Desculpa, consigo encontrar a equação fundamental da reta. Então, já vamos jogar aqui essas informações aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, y menos y0, que é 1, igual ao coeficiente angular, que é menos 3 sobre 8, e multiplica x menos o x0, que é 3. Então fica assim a nossa equação fundamental da reta. Agora a gente vai encontrar a equação reduzida, eliminando o parênteses e depois isolando o y. Vai ficar menos 3 sobre 8 vezes x, dá menos 3x sobre 8, menos... Aí esse menos aqui com esse menos aqui, galera, dá mais 3 sobre 8 vezes 3. Ó, 3 sobre 8 vezes 3. Isso é a mesma coisa que 9 sobre 8. E agora a gente passa esse 1 para cá com o sinal trocado. Opa. Um tá negativo, vem para cá positivo. Aí agora para concluir a gente tem que fazer essa conta aqui, ó. Aí aqui, galera, é uma soma de frações. Só você lembrar que esse 1 tem um invisível embaixo. Aí é uma soma de frações. Como os denominadores não são iguais, a gente vai ter que usar esse processo aqui, ó. Monta uma barra, multiplica os denominadores. 8 vezes 1, 8. Aí você multiplica cruzado. 9 vezes 1, 9. Mais 1 vezes 8, 8. Aí fica menos 3x sobre 8. Mais 9 mais 8, 17. 17 sobre 8. Como não tem como simplificar também, a resposta fica assim. Bom, galera, vamos continuar então. Tá aqui as nossas respostas. Eu vou
limpar o quadro para a gente fazer a questão 2. Então está aí a questão 2. Nessa questão, o exercício quer que a gente escreva a equação geral da reta definida por esses dois pontos aí, por esse par de pontos. Dois pontos definem uma reta. Então, se você conhece dois pontos pelos quais uma reta passa, você consegue encontrar a equação dessa reta. Então, vamos lá encontrar. Observe que ele quer a equação geral. Só que para encontrar a equação geral, primeiro a gente vai ter que encontrar a equação fundamental, que é essa daqui. Aí a equação geral a gente pode escrever ela assim, ó. Então são essas duas equações que nós vamos ter que encontrar, mas o objetivo final é encontrar essa daqui. Só que aí tem outro detalhe, galera. Como a gente tem que encontrar essa equação aqui primeiro, a gente precisa conhecer o coeficiente angular. E o exercício não nos deu. Só que como ele nos fornece os dois pontos por onde a reta passa, a gente consegue encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, a primeira coisa vai ser encontrar o coeficiente angular. Então, vamos fazer aqui primeiro a letra A. A gente vai fazer o seguinte, chama aqui de x0, aqui de y0 e de x e y. Vamos primeiro encontrar o coeficiente angular. Quando a gente tem dois pontos, para encontrar o coeficiente angular, a gente utiliza essa fórmula aqui. Se a gente tivesse um ângulo, ao invés dos dois pontos, a gente calcularia a tangente daquele ângulo. Igual a gente fez em um dos exercícios anteriores. Bom, aí vai ficar 2, aliás, o y é menos 3, menos o y0, que é 6. Dividido pelo x, que é 2, menos o x0, que é menos 1. Vou colocar um parênteses para separar. Menos 6, menos 3, menos 6, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 3 mais 6, 9. Aqui, menos com menos dá mais. Fica 2 mais 1, que dá 3. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, esse é o coeficiente angular. Agora eu consigo encontrar a equação fundamental. Então, vai ficar y menos o y0. O y0, 6. Igual ao coeficiente angular, que é menos 3. E multiplica x menos x0, que é menos 1. Aí, para não ficar dois parênteses, eu vou colocar um colchetes aqui de fora. Aí agora eu vou fazer esse jogo de sinal aqui. Menos com menos dá mais, fica assim. Então, encontramos a equação fundamental. Agora que a gente tem a equação fundamental, como que faz para a gente encontrar a equação geral? É só você eliminar os parênteses e passar todos os termos para o lado esquerdo da igualdade. Porque olha aqui, ó, na equação geral, todos os termos ficam do lado esquerdo da igualdade. Então você vai ter que fazer isso. Então, primeiro eu vou eliminar o parênteses. 3 menos 3 vezes x menos 3x. Esse menos com esse mais dá menos. 3 vezes 1, 3. Agora a gente passa todos eles para o lado esquerdo. Começando pelo x, pelo que tem x. Esse menos 3 vai vir para cá positivo. Aí a gente repete o y está positivo. Por que eu coloquei o mais aqui, sendo que não tinha o mais aqui? Quando não tem nenhum número na esquerda de um número positivo, não tem por que você escrever o mais, já está implícito que ele é positivo. Agora, como a gente tem um número aqui na esquerda, a gente tem que colocar o mais, porque senão ficaria assim, ó. Tudo junto pareceria uma multiplicação. Por isso que a gente coloca o mais aqui. Aí a gente repete o menos 6.
Esse 3 está negativo, vem para cá positivo. Como a gente tirou tudo que estava aqui do lado direito, a gente ficou com 0. Então, repito aqui o 0. Agora, para finalizar, a gente tem que fazer essa conta aqui. Ó. Então, alguém pode estar perguntando, professor, por que você não soma aqui o x com o y? Não tem como somar letras diferentes. Tá? Menos 6 mais 3, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 6, e subtrai. 6 menos 3 dá 3. E fica assim. Essa é a nossa equação geral. Observem que elas estão bem parecidas, né? Então, no caso aqui, ó, esse A, esse B e esse C são os coeficientes da equação. Nessa equação aqui, esse 3 é o A, é o número que acompanha o X. Um invisível vai ser o B, o número que acompanha o Y. E o C vai ser esse menos 3, que é o número que fica sozinho. Mas enfim, vamos fazer a letra B. É menos 1 e 8. Menos 5 e menos 1. Ver se eu copiei certo aqui a letra A. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, encontrar o coeficiente angular. Chama aqui de x0, aqui de y0. Aqui x e y. Vai ficar y menos y0 dividido por x menos x0. O y é menos 1, menos o y0, que é 8. O x é menos 5, menos o x0, que é menos 1. Menos 1 menos 8, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 1 mais 8, 9. Aqui, ó, a gente faz jogo de sinal. Fica menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 5. E subtrai 5 menos 1, 4. Então dá menos 4. Aí menos com menos dá mais. Não tem divisão exata e não tem como simplificar. A gente deixa a resposta assim. Então vamos lá. Agora que a gente tem um coeficiente angular, vamos encontrar a equação fundamental, que é essa de cima aqui. Ó. Vai ficar y menos o y0. Y menos o y0, que é 8. Igual ao coeficiente angular. E multiplica x menos o x0, que é menos 1. Eu já vou fazer o jogo de sinal aqui logo, galera. Menos com menos dá mais, né? Vou colocar aqui mais 1. Aí agora a gente elimina o parênteses, o parênteses e passa tudo para o lado esquerdo. Vai ficar 9 sobre 4 vezes x. É a mesma coisa de você multiplicar o 9 pelo x e repetir o 4 embaixo. 9x sobre 4. E aqui vai ficar 9 vezes 1. 9, repete o 4 embaixo. Bom, galera, aí aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou repetir aqui esse y menos 8. E vou colocar isso aqui com um denominador só. Porque como os denominadores aqui são iguais, a gente pode repetir o denominador e somar os numeradores. Então, vou repetir aqui o denominador, conservo o denominador e somo aqui em cima. Aqui em cima fica 9x mais 9. Agora, como o 4 está dividindo tudo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. Vou passar esse 4 para cá multiplicando. Vai ficar 4 que multiplica y menos 8. Professor, por que você colocou parênteses?
Se eu não colocasse o parênteses, ia ficar assim. Aí o 4 ia estar multiplicando só o y, não estaria multiplicando o 8. Só que o 4 está multiplicando tudo aqui, ó. Então tem que colocar um parênteses para garantir que ele vai multiplicar os dois. E aqui vai ficar só 9x mais 9. Tirei o 4 daqui, né? Passei para cá multiplicando, então o 4 não está mais lá embaixo. Aí agora eu elimino esse parênteses. 4 vezes y, 4y, menos 4 vezes 8, 32. E agora eu vou repetir aqui, e vou passar todos eles para o lado esquerdo. Todos esses dois aqui eu vou passar para o lado esquerdo com o sinal trocado. Começando pelo que tem x. Então, 9x vem para cá para negativo. Depois a gente repete o y, 4y. Repete o menos 32. E aqui a gente passa o 9 para cá com o sinal trocado. Tirei todos que estavam do lado direito e passei para o lado esquerdo, fiquei com um 0. Agora a gente faz essa conta aqui. Fica menos 9x mais 4y. Menos 32 menos 9. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 32 mais 9, 41. Aí, galera, a gente costuma deixar o termo que tem x positivo, tá? Se acontecer dele ficar negativo, a gente deixa positivo. Como que faz para deixar positivo? A gente multiplica toda a equação por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 9x dá 9x positivo, porque menos com menos dá mais. Só que aí você tem que multiplicar por todos os outros. Menos 1 vezes 4x positivo vai dar 4x negativo. Porque menos com mais é menos. Esse menos com esse menos dá mais, fica 41 positivo. E menos 1 vezes 0 dá 0. Então fica assim a nossa equação geral da reta, que passa por esses dois pontos aqui. Muito bem. Então por enquanto está assim as nossas respostas. H. Vamos fazer a letra C. Vamos encontrar o coeficiente angular. Já vamos chamar aqui de x0, y0, x e y. O coeficiente angular é y menos y0 dividido por x menos x0. Bom, o y é menos 4, menos o y0, que é 0, dividido por x, que é menos 1, menos o x0, que é 5. Menos 4 menos 0 dá menos 4. Menos 1 menos 5. Conserva sinais iguais, conserva o sinal e soma. 1 mais 5, 6. Menos com menos dá mais, fica 4 sobre 6. O 4 não tem divisão exata pelo 6, mas tem como simplificar por 2 em cima e embaixo. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então o coeficiente angular é 2 sobre 3. Agora vamos encontrar a equação fundamental da reta. Y menos o y0, que é 0, igual ao coeficiente angular, que é 2 sobre 3, menos, quer dizer, que multiplica x menos o x0, que é 5. Y menos 0 é o próprio y. Aí agora a gente elimina esse parênteses. 2 vezes x, 2x, fica 2x sobre 3. Menos 2 vezes 5, 10, fica 10 sobre 3.
Como tem o mesmo denominador, a gente repete o denominador e faz a subtração aqui em cima. Na verdade, a gente só repete os números porque não tem como subtrair uma letra com um número. Como o 3 está dividindo tudo, a gente pode passar ele para cá multiplicando. Então vai ficar 3 vezes y aqui, que dá 3y, igual a 2x menos 10. Agora a gente passa tudo que está do lado direito para o lado esquerdo, começando pelo que tem x. X está positivo, vem para cá negativo. Repete o y. 10 está negativo, vem para cá positivo. Como a gente tirou tudo que estava do lado direito, ficamos com 0. Para deixar o que tem x positivo, a gente multiplica tudo por menos 1. Então, menos 1 vezes 2, menos 2x vai dar 2x positivo. Menos 1 vezes 3y positivo vai dar 3y negativo. Menos 1 vezes 10 positivo dá 10 negativo. Menos 1 vezes 0, 0. Então, essa é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui. Beleza? Bom, vamos fazer a letra D. E é 3, 3, 1 e 1 menos 5. Beleza, já vamos chamar aqui de x0, y0. X e y. Vamos encontrar o coeficiente angular. Não precisa ficar repetindo essa fórmula, tá, galera? Como vocês forem fazer. Y0, desculpa, o y é menos 5, menos o y0, que é 3. O x é 1, menos o x0, que é 3. Menos 5 menos 3, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 5 mais 3, 8. Menos 1 menos 3 dá menos 2. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 2, 4. Então, o coeficiente angular é 4. Vamos encontrar a equação fundamental. A reta. Fica y menos o y0, que é 3. O coeficiente angular é 4. Multiplica x menos o x0, que é 3 também. Agora a gente elimina os parênteses. 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 3, 12. Passa tudo que está do lado direito para o lado esquerdo. O 4x vem para cá negativo. Repete o y, repete o menos 3. O 12 está negativo, vem para cá positivo. Ficamos com 0 do lado direito porque a gente passou tudo para o lado esquerdo. Vamos fazer essa conta aqui. Menos 3 mais 12, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 12, e subtrai. 12 menos 3, 9. E multiplica toda a equação por menos 1 para deixar o x positivo. Termo que tem x positivo. Então, menos 1 vezes menos 4 dá 4x positivo. Menos 1 vezes y dá menos y. Menos 1 vezes 9 dá menos 9. Menos 1 vezes 0, 0. Então tá aí a equação geral da reta que passa por esses pontos aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!